Uma coisa do colegial também é que não só o teatro não existia só como atividade extracurricular dentro do festival, ele existia também como atividade curricular de alguma forma, quando a gente criava certas apresentações dentro da própria sala de aula, né? Eu consigo me lembrar de dois momentos com mais clareza, que são dois momentos em que eu e o grupo que a gente formou para fazer aquela atividade, que a gente transformou o espaço da sala de aula, propriamente dito, num espaço cênico para fazer uma apresentação teatral ali dentro da sala mesmo. O primeiro que eu me lembro claramente foi no primeiro ano do ensino médio, era uma atividade da aula de educação artística, a gente estava estudando estéticas diferentes, então o que era realismo, o que era surrealismo, o que era o abstracionismo, enfim. E tinha esse texto, essa crônica que contava a mesma história de várias formas diferentes, brincando com estilo, né? E aí eu peguei essa crônica e a gente fez, dentro do grupo, a gente encenou a crônica, fazendo com que os atores contassem essa mesma história de diferentes maneiras, né? Para isso a gente causou toda uma revolução dentro da sala de aula, a gente pegou as carteiras, empilhou as carteiras para criar uma espécie de um labirinto, não sei onde a gente arranjou tecido preto, mas a gente forrou as carteiras com tecido preto, a gente quase criou uma caixa preta cênica dentro da sala de aula para fazer essa apresentação, e tinha até recursos de iluminação, então a gente apagou a luz da sala, usou abajur, né? As pessoas levaram luminárias que elas tinham em casa e tudo mais, e me lembro claramente que um dos estilos que a crônica abordava, na brincadeira que ela fazia, era contar essa história como se estivesse sendo contada por Nelson Rodrigues, né? Isso fez com que eu começasse a me interessar por essa figura, né, pelo Nelson Rodrigues, que acabou desembocando no ano seguinte na peça que a gente fez no festival, que era Vestido de Noiva. A gente fez também uma apresentação numa outra sala de aula, no segundo ano, lá embaixo, onde era o laboratório, que foi sobre o simbolismo na aula de literatura. A gente escureceu a sala de aula também a gente mexeu com a iluminação. Eu me lembro que eu destruí primeiro fiz uma coleta de todos os candelabros e castiçais da família inteira, todo mundo que tinha, e não era o suficiente, porque eu queria que cada aluno entrasse com um candelabro ou um castiçal, e comecei a desmontar os abajures da minha mãe. Ela ficou louca da vida, eu nunca mais montei esses abajures do jeito que eles eram, para a gente colocar as velas e para todo mundo entrar com velas e tudo mais. Tinha maquiagem, né? Tinha uma coisa que a gente fez, uma espécie de um figurino, tudo muito sombrio, enfim, tudo muito ligado àquela atmosfera simbolista do Cruz e Souza e o Alfonso de Guimarães, né? Eu acho que um dos objetivos maiores do professor de literatura é fazer com que o aluno entenda que a palavra tem corpo, né? Que a palavra salta do papel. E quando o aluno começa a entender que a palavra salta do papel, ele vai ser um apaixonado pela literatura para o resto da vida, né? Enquanto ele achar que aquilo existe só no papel, talvez ele não tenha tanto interesse assim pela literatura, mas quando a palavra tem corpo e quando você faz o exercício de dar o corpo para ela
que é aquele que você acha que ela tem naquele momento da sua vida, com o seu amadurecimento artístico, intelectual, né, como leitor que você tem naquele momento, mas naquele momento aquilo tem corpo para você. Para nós aquilo tinha corpo, para nós aquilo tinha espaço, tinha corpo físico, tinha cheiro de vela, tinha cheiro de pavio, né? Para nós aquilo tinha luz, tinha fumaça, para nós aquilo tinha som, porque a gente usou música na apresentação. Então é um exercício extraordinário de você dar corpo para a palavra, literalmente falando, mas o rescaldo e o resíduo disso é você perceber que ao abrir um livro e começar a ler o livro, aquelas palavras já têm corpo, mesmo que você não precise fazer isso dessa forma, né? Literalmente falando. Metodologicamente falando, acho que é fundamental, é brilhante, né? Para ativar essa percepção no aluno, né? Da mesma maneira que uma professora de artes que pede que você faça um happening praticamente para você entender que os estilos e as escolas são diferentes, né? Que o surrealismo é diferente do abstracionismo, que o abstracionismo é diferente do realismo e do dadaísmo e tudo mais. De novo, né? Você vai imprimir na pele aquelas definições que de outra forma você estudaria ou, na pior das hipóteses, você decoraria, né, no papel. Mas aí cheguei nesse momento, né, dessa encruzilhada, depois de fazer o Vestido de Noiva no festival e no ano seguinte fazer o Esperando Godot no festival, em que eu tinha que decidir, por conta do vestibular e tudo mais, o que ia acontecer. Curiosamente, jamais passou pela minha cabeça fazer uma faculdade de artes cênicas. Eu acho que, de alguma forma, eu entendi, num nível pouquíssimo consciente, que eu não tinha amadurecimento pessoal suficiente para fazer uma faculdade de artes cênicas. Amadurecimento pessoal, amadurecimento íntimo, né? Cresci numa família numa família tradicional, existe essa palavra? Não sei nem se existe essa palavra mais, mas uma família ortodoxa, no sentido de que tinha um pai, tinha uma mãe, tinha um avô, tinha uma avó, tinha uns primos, a gente se dava bem. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que eu estava protegido demais para poder fazer a faculdade que, se eu tivesse feito, que seria a de artes cênicas, ela não ia acessar alguma coisa que, para eu ser um ator, depois de sair dessa faculdade, eu teria que ter acessado. Eu estava muito cru, eu estava muito menino ainda, né? Levando em consideração que eu tinha 17 e que depois eu acabei entrando na faculdade, sim, com 17 anos, numa outra faculdade, eu estava muito menino. Eu não racionalizei nada disso, isso é uma coisa que eu comecei a entender depois, né? Eu entrei numa faculdade de arquitetura, também bem menino, né? Imaturo para fazer a faculdade, mas foi uma faculdade que, como ela lidava com o artístico, a obra artística, né? No caso, o projeto arquitetônico, como ela lidava com a obra artística fora de mim, eu acho que foi uma faculdade mais fácil de ser concluída à medida em que eu fui me conhecendo, né? Eu acho que se eu tivesse feito artes cênicas, eu me conhecia tão pouco com 17 anos que eu acho que eu não teria, ou eu teria quebrado todo e teria desistido, ou eu teria me blindado e não teria aproveitado nada de uma faculdade de teatro. O teatro continua existindo em tempo integral durante a faculdade de arquitetura.
por duas razões. Primeiro porque eu me mudei para São Paulo, mas eu não me desliguei de Sorocaba, né? Os meus colegas daqui da faculdade, eles até reclamavam e falavam: por que você volta todo final de semana para Sorocaba? Por que você não fica aqui? Porque, né, a gente vai ver coisas, a gente vai sair, a gente vai... E eu voltava para Sorocaba todo final de semana. Estava muito, muito, muito conectado com a cidade ainda. Porque depois do festival do Getúlio Vargas, eu continuei fazendo teatro lá, com oriundos daquele próprio grupo que se formou no festival de teatro, mas também com novas pessoas que eu conheci no cenário do teatro amador ali da cidade. Por exemplo, Ademir Feliziani, que era um ator que já fazia teatro há bastante tempo lá na cidade, o Armando Oliveira Lima, que era uma figura do meio cultural, né, sorocabano nessa época. Eu me lembro de ter feito um workshop no Teatro do SESI com o Carlos Roberto Mantovani, e nesse workshop também conheci várias outras pessoas. E aí, logo depois de sair do âmbito do Getúlio Vargas, a gente formou um pequeno grupo e a gente fez uma adaptação de uma peça do Tchekhov chamada A Gaivota. E eu me lembro que eu estava, nessa época, já no primeiro ano da faculdade, eu ficava dividido entre a faculdade e os preparativos dessa peça. O teatro dentro da escola, ele é mais tutelado, né? A gente trabalha num ambiente razoavelmente protegido e geralmente o teatro dentro da escola tem muito apoio familiar. É raro não ter apoio familiar, né? Acho que os familiares ficam felizes de ver que está sendo feita alguma coisa dentro da escola e assistem e ficam satisfeitos com isso, mas a partir do momento que você já não está mais na escola e quer insistir na atividade teatral, aí você já, via de regra, você já não tem tanto apoio familiar assim. Então é bem mais difícil, esse salto talvez seja um salto muito difícil de se fazer. Aconteceu com vários outros colegas, tanto é que eu me lembro que de todos aqueles colegas que fizeram Vestido de Noiva Esperando Godot, quando a gente resolveu que a gente queria continuar fazendo alguma coisa em âmbito amador, não mais escolar, sobraram poucas pessoas, assim. Sobrou especialmente uma pessoa que era muito amiga minha na época, que era uma grande parceira, assim, intelectualmente falando, a gente tinha muitas ideias juntos, que é a Mônica Silva Conte. Ela acabou indo fazer faculdade em outra cidade e tudo mais. Também aconteceu com ela essa questão, né, de a família talvez já começar a achar que era excessivo o envolvimento com o teatro e que agora é hora de focar na faculdade e ir em frente, né? A outra coisa que, além do fato de eu estar ainda conectado com Sorocaba durante a faculdade, outra coisa importantíssima é que no segundo ano da faculdade eu passei para ser aluno do JC Serrone, José Carlos Serrone, que é o cenógrafo que ficou conhecido por fazer todas as cenografias das peças do Antunes Filho dentro do CPT. Então, no segundo ano da faculdade, eu fui aceito como aluno dele. O curso dele durava um ano, um curso de cenografia e figurinos. E aí, depois desse primeiro ano como aluno dele, eu fiz um pouco de assistência de cenografia, né? Principalmente em duas peças, uma peça chamada Nova Velha História e uma outra peça chamada Trono de Sangue, as duas dirigidas pelo Antunes. Então eu me lembro que eu fazia faculdade de manhã, eventualmente tinha uma outra matéria da faculdade à tarde, e à noite a gente ia para o curso de cenografia, que era atravessando a rua, do outro lado da rua, no Sesc Consolação. E foi muito importante, porque o Serrone era um homem, é um homem ainda, que respira teatro e
E eu me lembro muito de a gente da sala de cenografia e figurinos, que era onde a gente trabalhava. Às vezes a gente ficava fazendo ali um trabalho muito meticuloso mesmo, sabe? Um trabalho de horas, de montar uma maquete de um cenário, ou então de fazer miniaturas para essa maquete, ou de tingir manualmente florzinhas de tecido, uma por uma, para colocar no chapéuzinho da personagem e tudo mais. Eu me lembro que nessas horas a fio que a gente passava dentro dessa sala, na sala ao lado, o Antunes estava ensaiando com os atores. Então eu me lembro muito de estar ali fazendo alguma atividade muito silenciosa e muito focada e concentrada e ouvir o ensaio do Antunes, né, que estava acontecendo ali dentro. Então esses anos da faculdade, esses 5 anos da faculdade, eles quase que foram uma mistura dessas duas atividades. E à medida em que eu fui ficando mais maduro, que eu fui entendendo que você faz a faculdade que você cursa, né? Você escolhe fazer um curso, mas minha classe tinha 80 alunos. Cada aluno fez uma faculdade de arquitetura diferente do outro. A gente fez o mesmo curso, mas cada um fez uma faculdade diferente. É difícil para o aluno entender isso, né? Quando ele é tão jovem, quando ele tem 17, 18 anos. Então, à medida que eu fui entendendo isso, eu falei, peraí, todas as matérias da minha faculdade, eu posso mudar a perspectiva delas e o prisma. O professor está lá dando a mesma matéria, mas eu posso mudar a perspectiva e o prisma e posso aplicar para a cenografia. Então, à medida que eu fui entendendo isso, para mim, eu estava fazendo uma faculdade de teatro, né? Uma faculdade de arquitetura cênica, uma faculdade de cenografia, uma faculdade de história da arte. E no 5º ano da faculdade, no último ano, eu já tinha absoluta certeza que eu não ia ser arquiteto. Total certeza.